Olá, queridos e queridas alunos e alunas. Nossa aula de língua portuguesa sobre coesão e coerência textuais. Deus abençoe a mente de vocês para que o conhecimento vá se expandindo e vocês alcancem o sucesso na vida e na profissão. Coesão e coerência, dois conceitos importantes para melhor compreensão e produção de textos. Quando falamos de coesão, falamos a respeito dos mecanismos linguísticos que permitem uma sequência lógico-semântica entre as partes de um texto, sejam elas palavras, frases, parágrafos. Quando falamos de coerência, falamos acerca da significação do texto, e não mais dos elementos estruturais que o compõem. Um texto pode estar perfeitamente coeso, porém incoerente. Exemplo, as ruas estão molhadas porque não choveu. Coesão perfeita, as palavras estão bem utilizadas. A coerência fica imperfeita, porque o sentido não faz a coerência desta frase. A coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na produção, na construção textual. Para que um texto seja eficaz na transmissão da sua mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor. Além disso, deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Coesão textual. A coesão é resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com a organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. Então, a coesão está ligada ao uso das palavras da língua portuguesa e a coerência ao sentido que essas palavras vão provocar em um determinado texto. Mecanismos de coesão. A coesão pode ser obtida através de alguns mecanismos, como a anáfora e a catáfora. A anáfora e a catáfora se referem à informação expressa no texto e, por esse motivo, são qualificadas como endofóricas. Enquanto a anáfora retoma um componente, a catáfora o antecipa, contribuindo com a ligação e a harmonia textual. Coesão por referência. A referência pessoal, a utilização de pronomes pessoais e possessivos. João e Maria casaram, eles são pais de Ana e Beto. Então, quando utilizou aí o pronome eles para substituir João e Maria, é uma referência anafórica. Uma referência demonstrativa, a utilização de pronomes demonstrativos e advérbios. Fiz todas as tarefas, com exceção desta. Arquivar a correspondência. Então, o uso de desta é uma referência catafórica. Por quê? Porque faz a harmonia textual. Coesão por substituição. Substituir um elemento nominal, verbal, frasal por outro é uma forma de evitar as repetições. Temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? Então, quando utiliza lá o pronome os, na segunda frase, está retomando ingressos sem haver a repetição. Fez uma coesão por substituição. Coesão por elipse. Um componente textual, quer seja um nome, um verbo, uma frase, pode ser omitido através da elipse. Vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana. Eles irão onde? À prefeitura, mas não precisa, porque o contexto já faz você entender. Então, pode fazer aí a elipse, pode omitir, esconder. Eles irão à prefeitura na próxima semana. Então, não precisa mais repetir prefeitura, porque houve a coesão por elipse. A coesão por conjunção. A conjunção liga orações estabelecendo relação entre elas. Nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Olha o mas aí que dá essa ideia adversativa. Coesão lexical.
consiste na utilização de palavras que possuem sentido aproximado ou que pertencem ao mesmo campo lexical. São elas sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, entre outros. Aquela autoescola não oferece as condições mínimas de trabalho. A instituição está literalmente caindo aos pedaços. Então, instituição é o quê? Autoescola. Então, aí, substituiu por um sinônimo. Fatores de coerência. São inúmeros os fatores que contribuem para a coerência de um texto, tendo em vista a sua abrangência. Vejamos alguns. Primeiro é o conhecimento de mundo. É o conjunto de conhecimento que adquirimos ao longo da vida e que são arquivados na nossa memória. Nós adquirimos vários conhecimentos no decorrer da vida. Olha o exemplo aí, peru, panetone, frutas e nozes, tudo apostos para o carnaval. Uma questão cultural nos leva a concluir que a oração acima é incoerente. Porque peru, panetone, frutas e nozes são elementos que pertencem à celebração do Natal e não à festa do carnaval. Então é o conhecimento de mundo que nos faz compreender que peru, panetone, frutas e nozes não é para o carnaval. A coerência por inferências. Através das inferências, as informações podem ser simplificadas, se partimos do pressuposto que os interlocutores partilham do mesmo conhecimento. Quando os chamar para jantar, não esqueça que eles são indianos. Então, infere o quê? Se eles são indianos, eu não vou poder fazer carne de vaca, porque esses convidados não comem esse tipo de carne. Os indianos adoram, têm adoração a este animal, a vaca. Então, isso é inferência. Você vai inferir porque você já possui aquele conhecimento. Então, muito interessante que você, ao produzir o seu texto, você deixe que o seu texto fique coeso e coerente. Coeso, utilizando as palavras adequadas para dar o sentido que você pretende no seu texto. E coerente, que todas as ideias tenham sentido e estejam combinadas entre si. Muito obrigada por terem assistido a esse vídeo. Vão com Deus, fiquem com Deus e que tudo dê certo na sua vida.